Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 28 de maio de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, temos mais informações sobre a investigação, sobre o caso que aconteceu aqui em Rafah. Como a gente falou ontem, né, Israel atingiu um local em que estariam dois líderes do Hamas, dois oficiais sêniores terroristas do Hamas. Eles teriam sido mortos, mas isso levou a um incêndio na região que acabou matando civis que estavam ali na região também, né? Como eu falei ontem, tem um monte de dúvidas sobre o que aconteceu exatamente. O exército israelense está investigando, ainda está investigando, mas a gente já tem algumas informações bastante curiosas sobre esse fato, sobre o que pode ter levado a esse problema, né? Além disso, a gente tem a informação que o pier americano aqui, meu amigo, foi completamente para o saco. Não sei se eles vão remontar ele, mas foi totalmente perdido por conta da maré. Tá tendo um mar relativamente revolto ali, mas nem é um mar assim especialmente revolto. O mar nessa região ali do Mediterrâneo é muito forte, né? Enfim, parece que esse pier americano aqui definitivamente não foi uma boa ideia. Provavelmente eles vão chavear para aquela outra opção que Israel deu, que é receber os navios aqui no porto de Ashdod e vir por carretas aqui entrando em Erez Oeste, né? Enfim, não é uma boa notícia isso, mas de qualquer forma essa ideia do porto sempre pareceu meio idiota desde o início, né? E, bom, também houve um aumento muito grande das ações do Hezbollah aqui no norte de Israel, e muita gente está temendo que isso daqui possa precipitar uma ação israelense aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, contra o Hezbollah, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter vai virar bodybuilder, Barba de Mendigo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar com o caso aqui em Rafah, porque é lógico, é uma coisa que chamou muita atenção, está sendo muito usado pelos propagandistas hametes, né? E parece que em Rafah o pessoal confirmou que teve realmente várias mortes no evento devido a explosões e fogos secundários, ou seja, o que eles estão dizendo é que o local em que Israel atingiu com uma bomba pequena, uma bomba que era só para matar os líderes do Hamas mesmo, mas tinha armamento, tinha combustível, tinha munição ali no local em que eles estavam, e isso teria causado a explosão, né? Então é o que eles estão falando aqui, dá para ouvir as pessoas comentando. Ele falando aqui que não era um depósito, era um veículo cheio de munição e armas. Ou seja, o cara falando aqui, reclamando, né, que a qualquer momento pode explodir mais munição, pode explodir o foguete, coisa e tal, ele dizendo que era um Jeep do Hamas com armas e munições que teria explodido nessa ocasião e causou um incêndio nesse negócio, né? Bom, aqui está a explicação do ataque feita pelo tenente-coronel da reserva, o Peter Lerner, lá de Israel. A ação de Israel lá em Rafah isso que a gente sabe até o momento, né? Dois terroristas sêniores do Hamas, o Yazin Rabia e o Khaled Nagar, eram os alvos. O local em que eles estavam escondendo estava a apenas 43 metros de um lançador de foguetes. Então, tem essa imagem aqui. Aqui é o lançador de foguetes. Vocês lembram, ontem, há 2 dias atrás, a gente falou que o Hamas lançou foguetes contra Tel Aviv. Foi justamente nesse lançador de foguetes aqui. E o local em que estariam os líderes do Hamas seria uma residência nessa região aqui. E isso daqui era o alvo, né? Então, o lançador aqui do Hamas estava aqui, lançador de foguetes, e o alvo era isso daqui, justamente para destruir esses líderes do Hamas, né?
A área estava sendo explorada pelos terroristas do Hamas, próximo de civis, como eles fazem sempre, usando civis como escudo humano, né? Por isso, Israel justamente tomou aqui, ó, o ataque teve medidas precaucionárias, medidas de cuidado, tomadas, inclusive vigilância, e em seguida, depois do strike, do ataque, né, com 2 explosões de pequeno calibre, 17 quilos, por uma razão que ainda não foi determinada, começou um fogo numa região próxima ali, né? E o exército israelense está olhando na possibilidade de armas ou munições que estavam armazenadas próximo daqui terem levado a esse início de explosão em outro lugar. Tem uma outra imagem aqui, eu não sei se vai estar aparecendo aqui. Isso tudo fica a 1,7 quilômetros da área humanitária, né? Então é fora da área humanitária, mas existem outras tendas, outros lugares de refugiados também fora da área humanitária. Israel recomendou que fosse todo mundo para a área humanitária, mas tem alguns aqui fora dessa área, né? Esses aqui são os terroristas que teriam sido eliminados nesse ataque, né? Eu acho que tem uma outra... Aqui, ó, essa visão aqui mostra, né? Ó, aqui ó, é uma visão mais aberta da coisa, tá? Então, essa região aqui, ó, essas casas aqui, são essa parte aqui que pegou fogo, que do lado tem aqui o lançador de foguetes, né? Então tá aqui a coisa. Isso aqui foi o ataque real, onde o Israel de fato fez o ataque, visando os terroristas aqui do Hamas, né? Embora aqui também tenha algumas tendas ou casas, não sei o que é isso daqui, mas isso daqui não foi o problema, porque o que foi atingido eram só as instalações que eram usadas mesmo para o Hamas. Agora, aqui você tinha, a 180 metros de distância, você tinha algumas tendas, alguns abrigos aqui nessa região, e o Hamas diz que foi aqui que começou o incêndio. Então essa área aqui foi a área que pegou fogo e teria matado 45 pessoas. A grande questão é, o ataque israelense foi aqui. Como é que aqui pegou fogo, né? E a suposição que eles estão fazendo, aí ninguém sabe ainda, está sendo investigado ainda como que chegou o fogo aqui, como que essa área aqui pegou fogo, mas o que eles estão supondo é que justamente armas, foguetes estavam armazenados aqui nessa região, e no que Israel atingiu essas armas, esses foguetes, né, a munição ela tem explosão secundária, alguma coisa chegou aqui e atingiu essa área e causou a morte dos palestinos que estavam aqui, né? Aqui tem uma outra descrição, aqui, ó, os militares israelenses suspeitam, então é importante notar esse detalhe, ainda está sendo investigado, não sabem ainda como que pegou fogo a outra área lá, que era longe daquilo, não era perto, né? O que estava acontecendo era aqui, essa outra área que pegou fogo, né? Não dá para descartar a possibilidade do pessoal do Hamas ter colocado fogo, ter explodido alguma coisa diretamente aqui. Mas a hipótese que eles estão trabalhando como a mais provável é que munições ou algum outro tipo de substância combustível que o exército israelense não sabia que existia ali causou uma explosão secundária e o fogo que se estendeu para o complexo de casas ali na região norte de Rafah, matando civis palestinos, né? Então, os militares dizem que eles estão avaliando, estão rastreando os comandantes Yassin Rabia e Khaled Najjar antes do ataque, e eles estavam lá no domingo à noite, quando foi justamente feito o ataque, né? Aqui tem de novo as informações aqui, o lançador de foguetes aqui, a região que foi atingida. Os 2 pequenos mísseis, por si só, não teriam capacidade de iniciar o fogo ali. Eles são mísseis localizados, justamente Israel usa isso para limitar danos a civis, mísseis pequenos. Agora, alguma coisa causou aquele fogo secundário e que acabou levando à morte dos civis, né? Enfim, essa é a explicação que eles sabem até aqui. Ainda estão investigando, ainda vão chegar a mais conclusões, né? E a gente mostrou o vídeo dizendo que eles diziam que tinha um carro do Hamas cheio com armas, e as explosões teriam acontecido no minuto 0:21 e 0:31. É aquele mesmo vídeo que a gente já passou aqui, não dá para ver muita coisa, aqui, ó, mas dá para ver as explosões aqui no momento que acontecem, né? Mas aqui já está tudo pegando fogo, então isso aqui já seria outra explosão, né? Os clipes com os corpos apareceram apenas muitas horas depois. Isso é tradicional. Eu não estou dizendo que não houve mortes, evidentemente houve, mas a questão é que é muito comum os palestinos exagerarem o número de mortes, fazerem uma preparação para mostrar uma coisa muito pior do que realmente foi, né?
a famosa Pellywood que eles fazem lá, um monte de produção ali. Vamos aguardar aí para ver a investigação final da origem desse incêndio, né? Então aqui mais uma vez a declaração oficial do exército israelense. O exército israelense alvejou 2 oficiais terroristas sêniores do Hamas que estavam sendo vigiados por vigilância aérea ali naquela região. Ele confirmou que nenhuma criança nem mulher estava no local em que iam atingir esses terroristas. O ataque aconteceu mais de 1 milha, 1,7 quilômetros longe do campo de Al-Mawasi, que era a zona humanitária designada, e mais de 180 metros do local onde pegou fogo. 180 metros é uma distância muito grande, gente. Não é pertinho assim para pegar fogo do nada, assim, né? O ataque foi feito com bombas de 17 quilos, né? As menores munições que os jatos do exército israelense usam, e essa munição sozinha não poderia ter iniciado um incêndio tão grande assim. O exército continua a investigar a causa do fogo, inclusive a possibilidade do Hamas ter armas armazenadas ali na região que o exército não sabia e que acabaram explodindo e que acabaram levando a esse incêndio ali na região, né? Então essa é a situação da investigação neste momento. Bom, além disso, tem uma outra conversa que teria sido captada aqui pela inteligência israelense, falando justamente sobre 2 residentes em Gaza que dizem justamente a mesma coisa que a gente viu ali no vídeo, né, que havia um carro com munição e coisa e tal, e que no final das contas isso detonou munições do Hamas que estavam sendo escondidas dentro ou próximo do campo de refugiados. Isso já seria uma violação, um crime de guerra, né? Você guardar munição junto com refugiados, mas seria algo que o pessoal do Hamas já faz com bastante frequência, né? Então, essa é a indicação que eles têm aqui, é a investigação que está sendo feita. Vamos aguardar o resultado final, né? Além disso, Israel colocou mais tropas ali na ofensiva de Rafah, justamente para agilizar o processo, encontraram túneis, armas, e eliminaram vários operativos, vários terroristas do Hamas ali na área de Rafah. Tem aqui a imagem deles fazendo essas operações, né? Isso continua também em outros lugares, também em Jabalia e no corredor de Netzarim. Continuam as operações do exército israelense por aí, né? Aqui também tem um áudio, e aqui é só o áudio dos tanques israelenses entrando em Rafah, né? Pelo visto, esse mapa aqui está ficando desatualizado. Bom, tem até o tanquezinho aqui mostrando, né? Porque toda a área ao redor do campo de Rafah, do centro de Rafah, já foi tomada por Israel, mas o centro da cidade de Rafah, que é essa região aqui, em tese ainda não. Aparentemente os tanques estão justamente entrando aqui em Rafah. A gente tem o som disso, né? Bom, dá para ver que é um tiroteio bastante intenso, o que mostra que o pessoal de Rafah, o Hamas ali em Rafah, ainda tem muitos terroristas, ainda tem muitas armas, ainda continua operando ali na região, né? Então, mas de qualquer forma também indica que essa operação em Rafah está avançando bem ali agora, finalmente acabando com esses últimos resquícios do Rafah ali. Outro ataque feito por Israel foi nessa mesquita em Rafah, que era usada como uma base do Hamas, né? Então, mais uma vez, o Hamas usando templos religiosos e templos de refugiados, né? Tendas de refugiados e escolas, esse tipo de coisa para se esconder do ataque israelense, né? Bom, falando agora de um outro assunto, parece que o pier americano durou exatamente 2 semanas, né? Já a gente teve aqui uma ocorrência de ventos muito fortes e ondas muito fortes aqui nos últimos dias ali na região de Gaza, segundo a meteorologia, e o fato é que chegou o vento a excesso de 40 km por hora, o que é um vento muito forte mesmo, e o J. Lots, que é o pier flutuante americano, foi projetado para operar em estado de mar até 3, né, que é estado calmo, né, 10 nós é 5 km por hora, né, mais ou menos aí o vento. Então, ou seja, as condições estão fora do escopo disso daí,
e é por isso que você está tendo problemas, né? O pessoal está vendo aqui pedaços do pier que se soltaram totalmente e encalharam, né? A cada dia aparecem mais pedaços do pier encalhados aí em coisas aleatórias. Esses pedaços aqui se soltaram, já estão na praia, ou seja, parece que a coisa não funcionou no final das contas, né? No final das contas, parece que um pedaço do pier agora soltou-se e acabou sendo levado pela maré. E no final das contas, eles estão optando por fazer um outro esquema com os navios, porque esse esquema do pier americano aparentemente, de fato, não funcionou, né? A preocupação do Salmer Cogliano aqui no final é que aparentemente o pessoal que tomou a decisão de colocar esse pier ali não ouviu as pessoas que são especialistas nisso, né? Claramente o mar ali é mar aberto, é um mar revolto, e aparentemente não escutaram as pessoas corretas e acabaram optando por essa linha de ação que acabou não dando certo, né? Não se sabe se os Estados Unidos vai remontar o pier todo de novo agora, pode ser que eles optem por isso, até porque aparentemente isso daí é uma característica de política, né? É a questão toda do Biden lá querer agradar o eleitorado mais à esquerda lá nos Estados Unidos, mas o que eles vão fazer a gente não sabe. O fato é que o pier está todo desmontado, cheio de pedaço para tudo quanto é lado, não deu certo. E mesmo no curto período em que ele funcionou, a capacidade dele de transportar ajuda não foi muito significativa, foi uma má ideia no final das contas, né? Bom, teve uma tentativa de ataque com drones em Eilat, ali no sul de Israel, né, aqui nessa região aqui sul de Israel. Felizmente foi interceptado o drone na região, não causou danos. E no norte de Israel também ali o Hezbollah lançou um monte de foguetes contra áreas, inclusive áreas habitadas. Felizmente não tem mortos e feridos, mas teve prejuízo material, teve coisas destruídas aqui. Muito triste isso daí. O pessoal está preocupado que no mês de maio aumentou muito a quantidade de foguetes lançados pelo Hezbollah ali, né? E a preocupação de todo mundo, inclusive no Líbano, é que se essa situação não acabar, pode ser que seja obrigatório ao exército israelense realizar ações no Líbano sem nenhum aviso prévio, né? Evidentemente é uma coisa que é possível nisso daí, né? Eu já achei mais provável isso. Ultimamente eu acredito que Israel está mais tendendo a resolver o problema na faixa de Gaza e parar por aí. Mas vamos ver, existe a possibilidade deles ainda resolverem o problema do Hezbollah lá no norte de Israel, no sul do Líbano, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz algumas informações interessantes aqui, justamente sobre o fato de que o Ali Khamenei, que é o líder religioso lá do Irã, depois que o presidente morreu, né, o Ibrahim Raisi morreu, ele apontou um conselheiro político chamado Ali Shakmani como o negociador nuclear com os Estados Unidos, né? Isso é uma posição de destaque muito grande dentro do governo iraniano. Esse é o rapaz aqui, ó, o Ali Shamkhani, é o nome dele. Ele é um almirante da Marinha Islâmica iraniana, né, islâmica. Ele era dos rebeldes da época lá do golpe contra o Shah Reza Pahlavi. Então, ele foi indicado para esse posto. Muita gente está dizendo que é possível que isso aqui seja um teste, se o nome dele colar, se as pessoas se empolgarem, esse cara aqui pode ser o novo presidente do Irã, apontado. É lógico, né? Tem eleição e coisa e tal, mas na prática lá no Irã é aquele negócio, né? Então, pode ser que ele seja apontado diretamente como o presidente do Irã pelo Ali Khamenei. Vamos ver isso daí, o que deriva dessa história, né? Bom, isso daqui é o enterro do soldado egípcio que acabou morto num desentendimento com soldados israelenses no portão de Rafah. O pessoal revoltado aqui, criticando e coisa e tal, enfim, mas foi enterrado ontem o soldado egípcio, né? Bom, a Espanha anunciou que reconhecerá o Estado palestino com a faixa de Gaza. O que eles esquecem de anunciar aqui é que, além disso, a Espanha também deixou claro que não reconhece o Hamas como órgão político, mas sim como entidade terrorista. Aprenda, Lula, até o seu amigo mais socialista lá da Espanha
está reconhecendo o Estado palestino, mas deixando claro que reconhece o governo do Fatah lá em Jerusalém, não reconhece o governo do Hamas na faixa de Gaza, né? Então, é lógico, isso daqui é um absurdo, não deveria ter reconhecido o Estado palestino nesse caso, por quê? Porque é o pior dos mundos. Você reconhecer o Estado palestino depois de um ataque terrorista significa dizer que, olha só, beleza, faz mais ataque terrorista aí que você consegue mais apoio, né? Isso é uma coisa absurda. E só o pessoal da extrema esquerda que tem esse amor incondicional pelo Hamas, que não dá para entender no final das contas. Enfim, o Pedro Sanches fez esse reconhecimento, mas aqui eles não falam em momento nenhum que ele não reconheceu o Hamas, que o Hamas ele não reconheceu como grupo político, e sim o Fatah, que é quem controla a faixa de Gaza, e embora também seja um grupo terrorista, é um grupo terrorista, como é que eu vou colocar, menos radical, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.